Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de edificação, consolo e exortação. Nós estamos falando sobre o tema depressão e nós já vimos nesses últimos dias sobre a estrada da depressão. Qual é o caminho que conduz uma pessoa à depressão? E nós estamos aprendendo aqui sobre a vida de Elias. Elias, um profeta de Deus, que viveu mais ou menos 600, 700 anos antes de Cristo, e ele, num determinado momento da sua vida, ele se encontrou numa profunda depressão ao ponto de pedir para si a própria morte, de chegar para Deus e dizer: já basta, Senhor, toma minha vida, eu não quero mais viver. E muitas pessoas se encontram nessa situação. A depressão é um mal que tem atingido a humanidade de uma forma tão terrível. O fato é que todos nós passamos por momentos depressivos, todos nós passamos por momentos de tristeza, por momentos de ansiedade, todos nós, isso faz parte. O problema são quando esses momentos eles perduram, eles se prolongam ao ponto de nós virmos a querer desistir da própria existência. Então isso aconteceu com Elias. E nós vimos então 5 pontos importantes que conduzem uma pessoa até o fundo do poço da depressão. O primeiro nós vimos que é concentrar-se nos sentimentos e não nos fatos. Sentimento e fato, realidade. O segundo é se comparar com os outros. Ficamos comparando nossas vidas com outras pessoas, pessoas que tiveram sucesso, e nós então denegrimos a nossa autoimagem. Terceiro, aceitar falsas acusações. Entende? Quarto, exagerar o lado negativo. E quinto, que nós vimos, foi procurar se isolar. Então normalmente esses são passos que um depressivo desenvolve na sua vida. Nós queremos começar a ver hoje, e hoje mais dois vídeos, qual foi a receita de Deus para Elias sair da depressão. E nós vamos ver que Deus tem razão. Aliás, Deus sempre tem razão. E eu quero começar lendo então aqui 1 Reis, capítulo 19, que diz o seguinte no versículo 7. E o anjo do Senhor, versículo 6, e olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será longo o caminho. Interessante aqui, meus amados, nós vemos qual foi o remédio divino, o remédio de Deus para a depressão de Elias. Um remédio que você também pode usar para a depressão, entende? E nós vemos aqui a primeira coisa que Deus fez com Elias foi cuidar das suas necessidades físicas. Lembra que Elias ele caminhou no deserto, ok? Ele estava sozinho e ele foi se deitar debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore. E ele ficou ali. E ele ficou naquele estado depressivo e pedindo para si a morte, ok? E quando o anjo do Senhor apareceu a ele, foi lá com ele, ele disse simplesmente essa palavra: levanta-te e come. Então Elias olhou ao redor e ali na sua cabeceira, entende? Próximo ali à sua cabeça estava um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Então o que aconteceu? Aqui diz que ele comeu, bebeu e tornou a dormir. E aí o anjo do Senhor veio segunda vez e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele comeu e bebeu e ele ficou fortalecido com a comida. Então aprendemos aqui que a solução inicial de Deus para a depressão de Elias foi descanso, comida e relaxamento. Repetindo: descanso, comida e relaxamento. Então muitas vezes
uma boa noite de sono, ela faz maravilhas para o seu humor. Então, quando você está fisicamente cansado e mentalmente exausto, então você fica propenso à depressão. Então observe quão ternamente foi o cuidado de Deus para Elias. Como que Deus cuidou dele? Deus não o repreendeu. Deus não chegou para ele e disse: Elias, por que você está aqui? Isso é coisa que não acontece, não pode. Sabe, Deus não criticou. Deus não foi lá cutucar na ferida. Deus não foi lá chamar ele de covarde, porque você fugiu de Jezabel. Não, Deus não fez isso. O que Deus fez? Cuidou da saúde física dele. O fato é que Deus tem razão. Deus sempre tem razão. Se você procurar no próprio Google, eu estava fazendo algumas pesquisas, você pode colocar lá depressão e alimentação. E olha o que eu achei. Achei uma matéria seguinte: desde 2009, uma linha de investigação traça um elo íntimo entre a composição do prato e o surgimento da depressão. No último congresso da Associação Americana de Psiquiatria, houve um módulo todo dedicado a esse tópico. Durante sua exposição, o psiquiatra Dre Hansey, professor da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, chegou a apresentar uma escala de nutrientes cruciais na prevenção e no combate ao distúrbio. Segundo ele, ômega 3, magnésio, fibras, zinco, ferro, além de vitamina C, B1, B9 e B12 devem ser os destaques à mesa para espantar o já chamado mal do século. A cada 100 milhões de pessoas, a cada ano, 100 milhões de pessoas desenvolvem sintomas evidentes da doença. Resumindo, o expert apoia uma dieta rica em folhas verdes, oleaginosas e peixes. Em alguns estudos, a comida correta diminui em 50% o risco de depressão, conta Hansey. E você vai encontrar muitas outras matérias falando sobre a importância de uma boa alimentação, de um bom descanso, de um bom relaxamento para a depressão. Deus tem razão. Deus tem razão. Então, o desafio de hoje é justamente esse. Às vezes você se encontra nessa situação de deprimido, deitado lá no seu quarto, na sua cama, desistiu da vida. Levanta, acorda, vai comer, vai se alimentar. Há um ditado que diz que saco vazio não para em pé. Então, normalmente com crianças nós fazemos isso. Come, você tem que comer, se alimentar. Uma boa alimentação é o melhor remédio para a depressão. Uma boa alimentação. Esse é o primeiro passo. Esta é a primeira receita de Deus para sair desta depressão. Você deve entender que esse estado de deprimido seu, ele está prejudicando você. Ele está prejudicando pessoas ao seu redor. Ele está entristecendo Deus, porque você não foi criado para isso. Que Deus te abençoe nesse dia. Uma boa alimentação é um bom remédio. Eu quero orar por você. Pai, eu quero nesse momento te agradecer pelo teu amor, te agradecer porque o Senhor providencia na própria natureza o bom remédio para nós. Obrigado, Deus, que possamos hoje termos uma boa alimentação. De repente, pessoas que estão ouvindo esse devocional estão vivendo nesse estado depressivo. Deus, que possam ter a força do Senhor e se levantar e começar a viver uma nova estrada com Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Assista esse vídeo no YouTube, né? E se inscreva lá no canal, deixe seu like, seu comentário. E que Deus te abençoe ricamente. Forte abraço.